E aí, pessoal, começa agora o Espaço Universitário. Aqui a gente exibe trabalhos audiovisuais feitos por estudantes de comunicação e cinema. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a forma como as pessoas sentem o tempo passar. Você já pensou sobre isso, Letícia? Olha, Vivian, na verdade, é bem difícil, né, a gente perceber o tempo passar, especialmente em São Paulo, né, que é uma cidade tão corrida. É verdade. O documentário que vamos assistir agora é uma produção das alunas da Universidade Mackenzie. O filme mostra a relação de 7 personagens com a passagem do tempo. Confira agora a primeira parte do documentário Contratempos. Roda aí. Tivesse um lugar onde você poderia ir comprar tempo, pensou? Numa farmácia, no mercado, você entra lá e recarrega mais tempo. Quanto não custaria o tempo? Cadê? Publicitário tem data de validade, né? Não aguento. E eu acho que eu tava já vencendo a minha. Aí eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa e falei, olha, eu acho que é melhor eu não trabalhar mais nisso. Fui lá no dia seguinte, o cara achou que eu ia falar, não, eu vou me esforçar mais, vou fazer um curso aí, mas eu falei, olha, eu não quero mais ser publicitário. Não? 2 olhão desse tamanho pra mim. Aí fiquei mais uns 2 meses e depois saí. Não voltei mais a trabalhar com publicidade. Hoje eu trabalho com texto, né, com livro, faço alguns freelances, né, de ilustração e tenho bem mais tempo com minha filha, com minha esposa, com esses gatos aqui, esse é um deles. Aproveito mais o que eu tenho, as pessoas que são próximas. Acho que é porque eu tô aproveitando, não sei o que acontece. Tá passando mais devagar. Tô vendo a menina crescer dia a dia, devagarinho mesmo, né? Não é assim, minha filha de repente ficou uma adulta. Não, tá ainda criança e eu tô vendo acontecer mesmo. Olha, sinceramente, eu não sei se está acontecendo com vocês, mas comigo, com essa idade, eu sempre almejei chegar nessa idade, né? Eu falei, vai ser muito mais tranquilo para mim ficar de boa. No tempo não sobra mais para nada. Não tenho mais tempo para nada. Você acredita numa coisa dessa? Sou do Nordeste, sou de Pernambuco, Serra Talhada, Pernambuco. Já começa por aí. Parecia, não sei se você já foi em aldeia de índio. Não. Não? Nós morávamos mais ou menos assim, Você não tinha noção do que era uma cidade. Nós morávamos no sertão nordestino. Nós conhecíamos a cidade porque nós íamos lá e tal. Fiquei lá até os 18 anos. Só que era assim, eu não tinha noção nenhuma do que era realmente vir para uma cidade grande, principalmente São Paulo. O tempo ele não é uma entidade física dotada de um lugar no espaço. Ele está a todo momento acontecendo e vivenciando. Então, realmente é uma discussão muito complexa quando você pensa que nós podemos chamar a natureza de números. Mas, na realidade, é só um instrumento que o próprio ser humano criou para tentar descrever a realidade. Eu não conserto o tempo, entendeu? Até o tempo, ele mesmo se conserta por si só. Porque se você der tempo ao tempo, você vai perceber que o segundo se renova a cada segundo.
O minuto, a cada minuto volta a ser um novo minuto. E a hora, cada hora é uma nova hora. Então o próprio tempo se conserta, né? É nós que não damos o tempo ao tempo para as coisas voltarem a entrar no eixo também. Lá no Nordeste a gente não tinha relógio, nós lá não tínhamos. E como é que você marcava? Uma que você só se... Quando você vive na Caatinga, lá no nosso caso, você se rege muito pelo planeta, pela Lua, pelas estrelas. E para você saber as horas corretas, você tinha que colocar uma varinha, você mede uma vara, um palmo, certinho, que a gente aí vai variar, mas se seu palmo é o seu palmo, meu palmo é o meu palmo. Então é 22 centímetros um palmo correto. Se você tiver a mais ou a menos, não é um palmo, que a gente falava um palmo. Aí você põe uma varinha lá com um palmo enfiado no chão. Quando o sol vem andando, aí você vai vendo as horas, vamos supor, 6, 7, 8, 9, 10. Quando chega meio-dia, ele dá a resta, nem a sombra vai para um lado e nem para o outro. Meio-dia em ponto. Você não vai ver a sombra nem para um lado e nem para o outro. Aí você sabe que é meio-dia. Quando a resta começa a andar, aí você vai começando a medindo. Aí você vai vendo as horas. Quando der 4 palmos ali, você já sabe que é 4 horas da tarde. Eu trabalho com relógios desde os 11 anos de idade, porque já é de família, né? A gente cresceu dentro de relojoaria, entendeu? Então a minha história vem desde pequeno mesmo, né? Então com 10, 11 anos eu já comecei a estar nas lojas, comprar peças, entender como se desmontava. Meu brinquedo era um despertador para ficar desmontando e montando, né? Como um quebra-cabeça. Eu sou apaixonado por velocidade. Tem que ser um coração só correndo dentro da pista. Tenho 100% de controle nos animais que eu corro. Eu tenho uma plena segurança de que eu vou colocar ele na velocidade máxima dele e de que eu vou soltar as rédeas dele e que ele vai virar onde eu exatamente treinei ele. É uma disputa entre você e o relógio, entre você e seu treinamento, entre você e a confiança que você tem no seu cavalo. Eu preciso correr contra o tempo, então, para mim correr contra o tempo, eu preciso trabalhar o meu animal em cima dos detalhes. A gente não tem dia, sábado e domingo, feriado, eu estou em cima de um cavalo. É mais paixão do que qualquer outra coisa. Quem não gosta do cavalo não consegue viver do cavalo. É igual uma criança o cavalo. Você tem que ter hora para comer, você tem que ter hora para dar suplemento, tem hora que ele não está bem, você tem que ficar passar com ele de madrugada, às vezes que ele está com uma cólica, passando mal. Então é mais paixão do que qualquer outro sentimento. Eu nem vejo o tempo passar. Quando a gente faz o que gosta, o tempo é curto. O tempo é tratado para nós, principalmente do ponto de vista das 24 horas do trabalho que o ser humano possui. Então, tudo se movimenta a partir dessas 24 horas, que nada mais é do que o eixo de rotação da Terra que se move nessa unidade de medida tempo, horas, minutos, segundos. Passa até rápido demais. Passa mesmo. Porque a gente tem tanta atividade. Aqui tem sempre aniversário de um ou outro internado. E aí nós temos uma festinha, vem bolo, vem salgadinhos, é muito animado. E a gente vê muita televisão e o tempo passa sem a gente sentir. A gente até se pergunta, meu Deus, já é tal data? Na minha casa, eu não tenho relógio de parede.
Eu não preciso daquele negócio ali me avisando, já passou 15 minutos e tu já está tomando café há 15 minutos. Hello, deixa eu tomar o café no tempo que for, no meu tempo. Dizem que eu sou cera enceradeira. Vocês não são da época que tinha umas enceradeiras. Elas ficavam rodando assim. Eu fico rodando, eu não faço nada. Tudo que eu posso deixar para amanhã, eu deixo. Né? Não faço nada hoje. No meu tempo livre, eu faço o que eu quiser, eu levo o tempo que eu quiser e eu não me interesso. É meu. Eu faço com ele o que eu quiser. Né? O trabalho não, é do trabalho. Meu tempo é do trabalho. A tecnologia deixa as pessoas mais estressadas por isso, porque elas têm a obrigatoriedade de ser mais produtiva. Aí eu falei, mas meu trabalho vai ser esse aqui? Aí ele falou assim, vai ser esse aqui. Eu falei, mas é o dia inteiro esse trabalho? Aí ele falou assim, o dia inteiro você vai fazer isso. Eu falei, não tem condição. Como é que eu vou ficar no trabalho desse o dia inteiro? Eu sei que aí, quando foi eu entrei numa segunda-feira, numa segunda ou numa terça-feira, não tenho bem certeza. Quando foi no sábado, eu já fui para manutenção. Aí eu fui lá para a linha, mas eu não tinha noção do que era uma produção. Eu não tinha noção do que era uma produção. Entendeu? Minha amiga, quando eu chego lá, aquela linha andando, você não pode olhar para os lados, nem para um canto, nem para o outro, que a linha está andando e o teu carro é esse, o teu carro é esse, o teu carro é esse. Tempo é dinheiro. Para você ter uma ideia, um carro sai em 48 segundos. A rapidez é essencial. Não tem como você não fugir. É um processo produtivo. Deu 8h30. Deu 8h30, eu toco o apito. Entrou 8h30, você já tem que estar com todos os ferramental em ordem para você entrar, para você fazer o trabalho. 8h42, bate de novo. Aí se você atrasa, aí você entra. Aí você entra. Aí você entra pelo cano. Gente, o documentário tá tão interessante que eu nem vi o tempo passar. Nossa, tá bacana mesmo, Vivian. E bom, para falar um pouco sobre os bastidores desse trabalho, a gente recebe aqui as jornalistas Naya Whittaker e Thaisa Barcelos, duas das autoras do documentário. Sejam bem-vindas. Obrigada. A gente que agradece o convite. Obrigada, meninas. De onde surgiu a ideia de transformar o tempo num trabalho de conclusão de curso? Foi um desafio, né, Nana? Na verdade, a gente não tinha a gente tinha muitas pautas, muitas ideias e a gente resolveu fazer uma reunião para realmente decidir o que a gente queria. E aí, na hora do cafezinho, assim, todo mundo comentou que tinha assistido um filme e que tratava sobre esse assunto. E aí, na hora que a gente começou a falar do filme, nossa, como é legal, não sei o quê, e aí falava sobre o tempo e a gente, é isso aí, vamos falar sobre o tempo e o quanto isso interfere na sociedade, quantas vezes pode ser angustiante e as diversas formas que as pessoas lidam com o tempo, e aí começou num cafezinho, assim, numa pausa, numa reunião que a gente decidiu falar sobre temáticas de documentário. Porque o professor fica cobrando a gente, né? Ai, gente, como que vai ser o tema de vocês? Qual que vai ser? Já vai pensando. E você vai pensando, vai tendo várias ideias, até vocês se juntarem e pensarem, não, vai ser esse tema. Aí a gente falou, vamos fazer uma reunião para isso. E dentro da reunião, aí teve esse insight. Quando a gente pensou nesse filme O Preço do Amanhã, não sei se vocês já assistiram, que tem vários insights, é bem legal, um filme bem comercial, mas a nossa ideia não era fazer uma coisa comercial, mas mais introspectiva. Foi mais o start mesmo, assim. Aí a gente lembrou do filme, lembrou da revista, lembrou de um monte de coisa que falava sobre o tempo e aquilo começou a mexer, sabe, com a gente. A gente levou uma biografia, assim, sabe, levou umas revistas, levaram várias coisas pra ficar olhando e pensando no que a gente ia falar, e aí, pum, aconteceu, assim, e a gente investiu nessa ideia. O que foi um desafio, porque quando você começa a estudar as relações de tempo e vai para a teoria, você está lendo aquilo e tem uma hora que você para e fala, poxa, é assim que eu me percebo no mundo, sabe? E aí, acho que a gente teve bastante, que a gente se organizou muito, assim, então teve quase que um ano para ir pensando nisso, e aí o tempo foi passando e a gente foi tendo diversas percepções e foi aprendendo junto, assim, sabe? Não foi só, vou lá, falo sobre isso, saio, vou para casa, não penso mais. Você fica pensando o tempo todo. O tempo todo. Tanto que até hoje a gente vê, e eu falo para quem eu apresento esse documentário, eu falo assim, eu vou te apresentar esse documentário para você ter uma ideia de uma percepção sobre a sua vida hoje, para você ter reflexões sobre a sua vida, como é que está funcionando e tal. E ele continua atual. É um documentário que fala sobre o tempo, sobre pessoas dentro de um determinado tempo, dentro de um determinado espaço de tempo, mas ele continua atual. Daqui a um tempo você vai assistir,
e ele vai fazer sentido pra você, de alguma forma. Porque acho que mesmo que a vida dos personagens, né, são 7 personagens, tenham mudado, até a senhora que é mais velha, a gente não tem mais contato com ela pra saber como é que ela tá. A relação que eles tiveram durante a vida deles com o tempo, ela acaba sendo muito, exemplificando muito a vida de outras pessoas. Você se identifica não necessariamente com essa carreira, mas com aquilo que o cara tá falando. E aí, se você parar pra pensar, você fica o tempo todo pensando nisso, não tem como fugir. É isso. A gente fala sobre o tempo, né? A gente vive o tempo. Então, por mais que você não se identifique com a vovozinha, a dona Adele, ou com o Walter, que é o publicitário, ou com o seu Domingos, que é o cara lá da GM, que fabrica e tal, mas o tempo tá em você, tá na Naya, tá em mim, tá em todo mundo tá vivendo essa sociedade. Então, não tem como você não se tocar ou ter alguma percepção. Isso que a gente quis trazer mais para esse documentário, né? Foi dar aquele insight nas pessoas, assim, não necessariamente que, tá, então, mas o que aconteceu com esse cara agora? Mas perceber da forma com que ele se apresenta e da forma como ele se relaciona. Como isso muda em mim. O quanto isso eu posso me identificar e quanto eu posso alterar minha rotina por isso, entendeu? E como a gente teve uma preocupação na nossa base teórica, a gente falar a relação do jornalismo com o tempo, e o nosso curso era jornalismo, então a gente começou a perceber muita coisa, assim, sabe? Vai abrindo muitas portas se você for estudar isso. Meninas, a gente percebe que vocês escolheram personagens muito diferentes, né? Até muito diferentes entre si. Onde vocês acharam essas pessoas? Nossa, eu acho que cada um foi buscando... Eles foram achados, eles vieram até a gente. Quase que isso. Por exemplo, o Relojoeiro é uma história interessante, assim, porque eu queria muito falar com um personagem que era um senhor que cuidava de relógio, muito, muito, muito velhinho. E aí, a primeira vez eu fui falar com ele falou que não, aí eu fui falar de novo, aí ele falou que, não posso, essa semana eu tenho o exame, inventou uma desculpa. Aí eu falei, acho que eu que não tô agradando. Aí eu pedi para uma outra menina que faz parte do nosso grupo, somos em 4, né? Pedi pra Carla, que ela é mais simpática, assim, mais acolhedora. Eu falei, vai falar com ele, vai que ele não tá gostando de mim. Foi falar com ele, nada, falou, desiste, não vai dar. Aí eu tava, naquela semana, matutando sobre isso. Eu tava voltando de um curso de inglês, aí eu passei na frente de uma relojoaria e falei, nossa, eu vou perguntar pra ele, né? Porque já que a gente quer tanto esse personagem, que a gente queria outros personagens mais lúdicos, mas um personagem que lidasse mecanicamente com o tempo, né? E aí eu perguntei, cheguei, oi Ademir, não sei o quê, conversei com ele, aí ele falou, não, pode vir aí. Semana que vem, se quiser, vem aí, a gente conversa. E aí a gente chegou com uma pautinha simples, que a nossa intenção nunca foi sair totalmente pautada, né? De chegar e fazer essa pergunta. Os professores falavam isso pra gente. A nossa intenção do documentário na entrevista aqui, né? A gente fala uma coisa e a pessoa vai falando e a gente vai lidando com isso. E aí a gente chegou com algumas perguntinhas, mas foi a primeira pergunta, assim, e ele foi falando, e ele falou assim, quando eu pesquisei no dicionário o que significava tempo, eu falei, nossa, peraí, ele se preparou? Ele, não, faz muitos anos, e porque ele lidava com relógios desde os 11 anos, né, vem de uma família de relojoeiros, e aí ele se mostrou quase que um profeta do tempo, ele começou nas reuniões. Falar umas coisas assim que tudo que a gente tinha estudado na parte teórica, ele sabia. A gente, como assim, né? De uma forma intuitiva, né? Exato. A gente não tinha combinado nada. Isso que é legal de você ir com a pauta aberta, e aí ele vem e traz toda a bagagem dele e você fica, caraca. Bom, o papo tá ótimo, mas nós vamos por um intervalo bem rapidinho e a gente volta já já. Estamos de volta com o Espaço Universitário. Hoje mostrando a rotina de pessoas comuns que lidam com a passagem do tempo de uma maneira um pouco diferente. E tá na hora de conhecer os outros personagens dessa história, porque o tempo é curto. Roda aí! Hoje tá tranquilo, né? Acho que é maluco às vezes, porque às vezes tu tá olhando o terminal, o que é que tá acontecendo, tá editando uma matéria, tá falando ao mesmo tempo com alguma pessoa, fica passando os olhos na televisão para ver se está saindo alguma coisa que a gente não tem, né? É um ritmo um pouco mais intenso, o que ajuda a passar o tempo. Não é? Se fosse hoje, por exemplo, tá difícil a coisa passar, porque não tem nada para fazer, aí fica difícil, aí fica muito chato. Eu prefiro quando tem bastante coisa, certo? E a vantagem é, mandou, acabou. Daí acabou. Puf, puf, foi.
Ó, esse é o pessoal que estão ouvindo? Ó. Ó. Vai mandar agora. Brasil abre 2.000 vagas formais de emprego. Tá vendo? Ela estava passando lá. Agora é hora de fazer isso, agora é hora de fazer aquilo. Agora é hora de comemorar que vai ter Copa do Mundo. Agora é hora de comemorar que vai ter Olimpíada. Agora é hora de vocês ficarem todos felizes porque o Papa está aqui. Agora é hora disso, agora é hora daquilo. Se controla a vida, controla o tempo das pessoas também, né? Se impõe padrões de comportamento. Comportamento tem a ver com a forma como as pessoas usam o tempo delas, né? Então, quando eu saio daqui, o que acontece? Eu estou acelerada e chego em casa acelerada, né? Aí eu tenho que fazer algumas coisas para relaxar e acabar com o tempo real, acabar com a notícia. Então, o tempo real me regula, porque como eu sou muito indisciplinada, o tempo real não permite indisciplina. Eu não posso me enrolar, eu sou obrigada a ser rápida no que eu faço. Então, ele regula isso. Eu acho que se eu fosse rapidinha como eu sou, no tempo real, na minha vida pessoal, opa, quem sabe já tinha até me aposentado. Como que eu vejo? Eu não vejo. Eu ainda me sinto tão jovem quando eu tinha meus 20 anos, por aí. Quando eu ainda sonhava, ainda sonho, ainda tenho vontade de me casar novamente. Vai ser difícil, né? Porque na minha idade encontrar alguém que queira casar comigo, não é nem pensar. Então o melhor mesmo é continuar sonhando, porque sonhar não custa nada. Mas é assim que eu vejo o tempo passar. Eu não vejo o tempo passar. Essa sensação de você não usufruir o momento, porque tudo que nós temos é o momento. E a gente às vezes está desperdiçando o momento, entendeu? Porque você está projetando no futuro. Porque você não faz mais nada no passado. Tudo que você tem é o presente. A nossa grande riqueza é o hoje, é o agora. Mais comum é você não deixar nada, é você deixar de existir, pronto, acabou. Deixar legado é uma forma de... é uma busca por imortalidade. É uma peça publicitária, das trocentas que eu fiz, nenhuma delas é um legado meu. Todas elas já viraram pó. O livro tem chance. A gente trabalha que nem um maluco para ter coisas, né? E no fim você não aproveita nada, né? Compra e não aproveita nada. É legal que agora eu não estou comprando mais nada, mas estou aproveitando tudo que eu já tinha comprado. Uma hora pode acontecer de eu ter que voltar para essa rotina louca. Não sei. Pode acontecer. Uma das coisas que eu ainda tenho vontade em fazer mesmo é minha carreira de músico. Que é tocar, aprender a tocar melhor. Eu já tenho 2 trabalhos feitos, foi muito bem aceito, mas só que não deu, naquela época eu trabalhava já na GM, meus irmãos, não deu para conciliar, não deu. Costumo dizer assim que o ser humano ele nasce com um cronômetro regressivo, onde você aperta e ele vai regredindo. Quando zerar, acabou seu tempo. A gente tem uma sensação de, parabéns para você, mais um ano de vida, mas não é. Na verdade, é um processo de menos um ano de vida, né? Então a gente nasce com um processo regressivo de contagem de tempo, né? Como se você tivesse o tempo cheio e cada ano que passa o cronômetro regressivo ele vai diminuindo até zerar. Então eu acho que talvez essa consciência
a nível inconsciente na mente das pessoas, faz as pessoas se tornarem escravos, né? Principalmente quando as pessoas começam a ter a consciência de que o tempo está passando, né? Eu fui verificar o que o tempo tem em relação à vida, né? E no dicionário ele tem que a vida é o espaço de tempo entre o nascimento e a morte. A gente percebe o quanto isso é caro, o quanto isso é raro e o quanto isso muitas vezes não é bem aproveitado, né? As pessoas existem, mas não vivem, entendeu? O tempo para mim é... O que é o tempo para mim? O tempo para mim é o... Deixa eu pensar, não. O tempo... Aí foi uma pergunta difícil. O tempo, hoje, se eu tivesse que dizer para você o tempo hoje, para mim é uma coisa fundamental. Infelizmente, eu não estou tendo esse tempo. O tempo... É bem pessoal, né? O tempo, para começo de conversa, é cruel, né? Ele é uma coisa extremamente cruel. E ao mesmo tempo, quando a gente existe, ele parece eterno, né? Enquanto a gente está existindo, ele parece... toda essa eternidade que tem de nada antes e depois, não faz sentido pra gente. Porque a nossa eternidade é esses 80 anos, em média, é uma eternidade pra gente. E tem a ver com felicidade, né? A felicidade total não existe, né? A felicidade total são aqueles momentinhos em que você quer que fiquem congelados no tempo, nunca passe. Cacilda. O tempo, o tempo é... O que é o tempo? Eu não tenho a mínima noção do que é o tempo, né? Eu não tenho a mínima noção do que é o tempo. Eu penso, me veio músicas de tipo Tempo Rei, ó Tempo Rei, ou o Senhor Tempo, Deus Tempo, né? Que é o que a gente tem. Na realidade, o que a gente tem é o tempo. Ou a gente não tem, né? A vida da gente é um tempo. É um período. Eu realmente... Talvez o tempo seja só uma coisa que a gente use para se organizar. Pelo menos o tempo cronológico. Tempo para mim é algo que gera um desconforto. Ele é algo que a todo instante a gente tem que estar lutando contra, nunca é algo que está a nosso favor, mas se isso ocorre é também para a gente não pensar no ponto de vista que nós viveremos para sempre. Eu acho que o tempo é uma coisa que a gente não pode pensar, a gente tem que viver e deixar ele passar. Porque a gente não pensa sobre o tempo. O que é o tempo? Porque a gente não sabe o que é, né? O que é o tempo? Não existe na realidade. O tempo não existe. Não sou um ótimo exemplo disso, eu reconheço, mas aqui dentro do meu peito tem um coração em paz. Me sinto bem nessa minha caminhada, vou cumprindo meu papel e aprendendo com amanhã. Obrigação e dever cumprido, deixo meu caminho livre para quem quiser passar. Esse é exemplo de um bom ser aqui na terra que venceu batalha e guerra sem um tiro disparar. Esse é exemplo de um bom ser aqui na terra que venceu batalha e guerra sem um tiro disparar. Eu quero descansar. Minha cadeira no alpendre me espera. Agora eu quero acompanhar o tempo passando. O tempo passou por mim, eu fiquei observando. Eu quero descansar. Minha cadeira no alpendre me espera. Agora eu quero acompanhar o tempo passando. O tempo passou por mim, eu fiquei observando. Eu quero estar em minha cadeira, sentado no terreiro, a meninada me chamando de vovô. Do meu passado, isso muito me alegra do meu pai e meu avô. Você aprender o que é bonito de um passado e conquista que muitos falam pra mim. Agora posso descansar dormindo em paz, deixando o meu legado pros meus
paz, deixando o meu legado para meus filhos e alguém mais. Eu quero descansar. Minha cadeira no alpendre me espera. Agora eu quero acompanhar o tempo passando. O tempo passou por mim, eu fiquei observando. Eu quero descansar. Minha cadeira no alpendre me espera. Agora eu quero acompanhar o tempo passando. O tempo passou por mim, eu fiquei observando. Esse é o tempo, tanto que vocês cobram. É a vida, é isso. Agora eu preciso descansar. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Agora eu quero acompanhar o tempo passando. O tempo passou por mim e eu fiquei observando. Muito interessante esse doc, né, Vi? É verdade. Bom, nós vamos continuar o bate-papo com Naya Whittaker e Thaisa Barcelos, duas das autoras do trabalho. Meninas, vocês tiveram a preocupação de gravar imagens para cobrir os depoimentos. Agora, sejam sinceras aqui comigo. Vocês já tinham todo o documentário na cabeça ou vocês fizeram essas imagens para garantir? Não tínhamos. Aliás, a gente teve 3 opções do mesmo documentário. A gente quase entregou uma versão bem diferente dias antes da entrega do documentário, na verdade. A gente foi pensando, cada vez que a gente ia editar lá na sala do Mackenzie, que eles oferecem pra gente, né? A gente ficou mais ou menos um mês editando. Aí a gente chegava e, talvez não tá do jeito que a gente quer. Vamos mudar tal coisa? Vamos mudar tal coisa de lugar e tal? Todas as vezes a gente fez roteiro, seguiu todas as coisas, sabe? Sempre. Pensava, decupou todas as falas, sabia exatamente o que eu queria, mas montava, a gente, putz, ainda não tá do jeito que a gente quer, aí a gente refaz. A gente chegou a entregar a segunda versão, entregar não, mas mostrar pra orientadora, ela falou, não, tá ótimo, é isso aí, eu só acho que precisa ajustar isso e isso, tá bom. Aí na semana seguinte foi só, esquece aquilo que a gente te mostrou, tem uma outra versão aqui. Elas, vocês são doidas, não sei o quê. Mas ela, não, realmente, vocês estão certas, ficou melhor assim. E essa coisa da filmagem, foi o que eu falei, a todo momento, qualquer tipo de relação, as pessoas estão lidando com o tempo. Então, eu, por exemplo, ficava com uma câmera que ela me emprestou, assim, que é uma câmera meio de filmar escondida, assim, sempre na bolsa, e onde eu ia, nossa, eu acho que, óbvio não, ferindo os direitos da pessoa, né? Mas, assim, onde eu vi uma situação acontecendo, eu ia lá e filmava. Tanto que muitas das imagens de cobertura, assim, tem uma imagem que é uma cadeira, que a imagem começa no chão e sobe pra cadeira, que eu tava caminhando, assim, num domingo, aí eu vi uma casa muito antiga, assim, aberta pra alugar, pra vender, mas podia entrar. Aí eu falei com o caseiro, ele, não, pode entrar. Aí eu entrei e falei, nossa, parece que o tempo parou nessa casa, porque tem alguns móveis jogados, mas tá esperando alguém chegar pra começar uma vida nova, sabe? Aí eu falei, vou gravar vários takes aqui. E aí foi assim que foi acontecendo. Todos os personagens estavam pautados e a gente sabia que a gente ia falar desse jeito, dessa forma. Agora, as imagens de cobertura foram acontecendo. Isso. E quando a gente é universitário, a gente não tem muito tempo para fazer muitas coisas, né? Olha lá, falando de tempo de novo. Mas não tem. Então, qual que era a ideia? Eu tô indo pro Parque do Ibirapuera. Isso aconteceu comigo. Meu noivo queria ir comigo passear no Parque do Ibirapuera, então vamos andar de bicicleta. Eu falei, beleza. Só que eu vou levar a câmera na mochila. E aí, no meio do caminho, a gente vê aquele relógio que existe na cidade de São Paulo, em vários pontos, né? Aí eu, nossa, vai ficar interessante aqui, porque tem um relógio. Aí tinha um cara no farol fazendo malabarismo. Aí eu, nossa, mas o pessoal para no semáforo. E será que eles têm paciência para ver esse cara fazendo um malabarismo? Ou eles estão com pressa para abrir logo o farol? Então, essa relação de tempo. Vamos filmar o cara do... Aí ele parou comigo. Aí até tinha... Olha, os familiares nessa hora. Tem muita paciência com a gente, né? Enfim, foi o que aconteceu nesse dia. Eu fui para andar pro Ibirapuera e eu acabei gravando quase que o caminho inteiro de bicicleta, sempre parando, observando o que podia ser usado no documentário. Quando chegou lá, a gente filmou muitas árvores também. Então, assim, você vai dando um jeitinho e o que vai aparecendo que você percebe, dá para usar lá. Eu acho que, assim, a concepção do documentário, começo, meio e fim, não estava exatamente na nossa cabeça, mas tudo que a gente tinha estudado e tudo que a gente tinha ouvido falar dos personagens fez com que a gente tivesse, assim, uma sede muito grande de exemplificar isso através da imagem, né? Então, por isso que a gente estava sempre assim, com alguma coisa e poder filmar e sempre pensando nisso. É uma coisa que não larga de você, porque você está muito envolvida sobre isso. Porque não é um documentário que fala sobre, não sei, um desastre que aconteceu em algum lugar. É um documentário que fala de coisas cotidianas, então tá imerso em você. Então,
apesar de ter todo o roteirinho, não sei o que, blá, blá, as imagens de apoio foram acontecendo. Assim. Aí a gente pensa, nossa, a gente gravou tantas imagens de apoio. Ah, mas vocês quiseram usar todas as imagens de apoio? Não, a gente tem muitas que a gente não usou, inclusive. Muita coisa que a gente não usou. Mas todas que a gente usou, a gente não tem o porquê de estarem ali. A gente sempre reforça isso para as pessoas. Ah, você vai assistir? Mas olha, a trilha, o jeito que a trilha entrou, o passarinho que cantou nessa hora, a hora que pausou e o relógio tocou, tudo tem um porquê, nada tá ali por acaso, sabe? A gente pensou em cada... Até o começo do documentário, né, com uma sequência de relógios, a gente foi no Museu do Relógio, e aí tem vários relógios no Museu do Relógio, então a gente parava a câmera e ficava filmando um tempo aquele relógio, aí filmou todos os relógios do museu. A gente não usou todos os relógios, a gente falou, a gente não sabe qual relógio a gente vai querer usar, então filma todos, de diferentes ângulos, de diferentes formas, até descobrir qual que a gente queria usar na edição final, entendeu? Então tem muita coisa. E meninas, 2 curiosidades técnicas que eu queria saber de vocês. Quantas câmeras vocês usaram e por que vocês optaram só por usar o primeiro nome dos entrevistados? As câmeras a gente usou 2 oficiais, que era uma câmera emprestada de um amigo da Bruna, que é outra integrante do nosso grupo, que mexia já nesse meio. E aí a gente quis ter uma câmera melhor. Profissional, né? Outra câmera que o Mackenzie cede. Também então, profissional, HD. É profissional, mas assim, todos os alunos usam, né? Então fica meio assim. E essas imagens de apoio foram com as mais diversas câmeras. Tinha uma pequenininha em HD, que filma em HD. Mas você pode levar para vários lugares. Sim. Tinha um celular. Mas acho que de celular não acabou, não sei se quase subiu. nada. Acho que a cena dos carros, que eu fui no autódromo, ganhei o ingresso, filmei os carros passando com o celular e aí foi, entendeu? Então, assim, oficialmente eram 2 câmeras que a gente sempre se posicionava na hora dos entrevistados. Uma sempre de frente e outra para pegar detalhe. E as imagens de apoio e inúmeras câmeras. Exato. E qual foi a outra pergunta? Por que a gente não usou o sobrenome? Ah, né? o sobrenome. É uma questão de estilo, eu acho. Né? É uma questão de estilo, a gente optou por isso. E também porque a gente quis dizer o seguinte... Tem a Dona Adele, mas a Dona Adele não é a Adele fulana de tal. É a Adele que pode ser a Adele aqui do Brasil, pode ser a Adele lá da Rússia, pode ser a Adele do seu interior, pode ser a Adele da onde for. Pode também não ser a Adele, pode ser a Naya, pode ser outra pessoa, entendeu? Que vive aquela realidade. Exato. Se você se identificou com aquilo, a gente só quis colocar o nome, porque óbvio, né? A gente tem que falar quem é que tá falando ali. Mas também, se não pudesse ter o nome ali, não faria tanta diferença, entre aspas, né? Porque cada um tem a sua história, então tem o seu nome. Mas não faria tanta diferença porque, no fim das contas, a gente queria passar o quê? Para você colocar isso dentro da sua realidade. Às vezes você tem alguém que parece a Adele, que tem aquele perfil da Adele, que tem o perfil do seu Domingos. Foi até engraçado que um professor falou assim, mas por que vocês estão colocando o seu Domingos? A gente falou, porque é assim que ele se identifica. Eu falei, mas por que vocês não colocam só Domingos, ou o primeiro nome dele, que Domingos é sobrenome? Eu falei, não, ele se identifica como seu Domingos, vai ser seu Domingos, porque seu Domingos faz isso, sabe? Ele é o cara que entra na GM, tem 12 segundos para chegar, arrumar o que tem que arrumar e cair fora, entendeu? Esse é o seu Domingos. Contratempos foi um dos finalistas na Intercom Sudeste em 2013. A Intercom é um dos congressos de comunicação mais importantes do Brasil. Além disso, o filme foi eleito o melhor TCC do curso de jornalismo do Mackenzie do 2º semestre daquele ano, na categoria Produto Experimental. Vocês esperavam essa repercussão? Como foi para vocês isso? Olha, eu acho que não, né? A gente estava muito orgulhosa do que a gente estava fazendo, mesmo tendo várias limitações técnicas, assim, porque, eram 4 meninas se virando, e não, eu vejo hoje o documentário e falo assim, nossa, com a nossa experiência, né, que a gente se formou faz um tempo, podia estar, assim, muito melhor tecnicamente, mas, assim, a gente contou uma história que a gente demorou, sabe, muito tempo para fazer, e 3 versões até chegar no que a gente queria, e a gente estava acreditando de que, sei lá, a gente fosse pelo menos conseguir um 10 na banca, mas que a gente fosse continuar caminhando e chegar, por exemplo, aqui e continuar falando sobre isso, eu acho que não, né? Não imaginava. Mas a gente tinha muito retorno dentro da universidade dos próprios professores. Sim. Tanto a que gente às vezes se espantava, né? Quando eles isso. falavam, nossa, que legal. A gente... Nossa, sério, Você tá sabendo do nosso documentário é. e tal? Ah, já comentaram que tá legal e que a versão de vocês não sei o quê. Entendeu? As pessoas estavam se aproximando disso e dando esses sinais de que, tipo, tava um produto legal. E isso é bacana, né? Enquanto você está fazendo o seu trabalho, você ter essa repercussão de você pensar, nossa, então eu tô no caminho certo. Tanto que quando a gente foi pra banca, a gente já tava assim, nossa, não vejo a hora de ouvir aquele 10, né? Aquela alegria e tal. Uma expectativa, mas, gente, né? sempre tem aquele momento que você fala, mas será que vai ser 10 mesmo? Porque é o que você quer, né? Você trabalhou pra isso. E por falar em tempo, infelizmente, nosso tempo tá acabando. Vocês querem deixar algum contato? Pode ser. O meu e-mail é nayawitaker@hotmail.com e eu tô sempre acessível por lá. E o meu é Thaisa,
c.barcelo@gmail.com. Muito obrigada, meninas. Obrigada. E se você, como elas, tem algum TCC no portfólio de vocês, manda aqui pra gente. Quem sabe um dia você também não vem aqui apresentar. Escreva para tv@câmara.sp.gov.br. E não se esquece de curtir a nossa página no Facebook. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.